Tá vendo aquele foguetinho ali? Eu usei um brinquedo para fazer o meu treinamento de vendas. Dá uma olhada. Essa é uma das telas do meu treinamento e existe um motivo para eu ter usado um brinquedo, um item lúdico para fazer o meu treinamento de vendas. Existe uma analogia aqui que é uma brincadeira mais ou menos assim. Quando o foguete está na Terra, inicia-se o processo de vendas. Quando o foguete pousa na Lua, a venda foi concretizada. E a partir disso eu faço várias brincadeiras, que é um tipo de gamificação para quem está dirigindo. Né? É o piloto da nave, é o vendedor ou é o cliente que está tentando pegar, né, o volante das vendas, né, o manche das vendas, para impedir que ela aconteça? Quais são os estágios da venda? O quão forte o seu foguete é? Né? Quanto tempo falta para você pousar na Lua? Qual é o combustível que você está usando? Né? Se você ficar dando muitas voltas, o combustível acaba, né? Você vai ficar no espaço ali, isso é um perigo de morte. Né? Tem vários motivos, mas qual que é a grande intenção quando eu uso um brinquedo para fazer um treinamento de vendas? É passar um sentimento de calma, de tranquilidade, de diversão, de bom humor, para fazer com que a pessoa se concentre, se conecte com a minha aula, fique engajado na aula. É muito importante a gente entender essa questão de sentimento. Por quê? Toda venda é uma transmissão de sentimento. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo e também quais são os 4 fatores que atrapalham nossas vendas e são todos baseados em sentimento. Olá, eu sou o Ricardo Ricchini, eu sou um treinador de vendas para quem não é vendedor, ok? Eu treino microempreendedores, pequenos empresários e também times de vendas, mas eu gosto de focar em quem quer uma alternativa para fazer um treinamento, tá? Porque eu faço a metodologia da venda positiva. É aquela venda onde não é necessário enganar o cliente, iludir o cliente, forçar a venda, não é necessário usar nenhum tipo de emoção negativa durante a venda. E o motivo disso, para mim, é muito óbvio. Eu quero que o cliente confie em mim, que ele tenha bastante confiança, por isso eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que ser honesto, senão as vendas não acontecem. Fica comigo que eu vou fazer você sair desse vídeo melhor do que quando você entrou. Como eu estava dizendo, toda venda é uma transmissão de sentimento. O que eu quero dizer com toda venda é uma transmissão de sentimento? Existe uma transmissão de sentimento entre comprador e vendedor que precisa ser muito respeitada se eu quiser que a venda se concretize. Eu preciso ter confiança, eu preciso respeitar para ter respeito, eu preciso realmente passar as melhores opções. Tudo isso vai gerando sentimentos bons no comprador para que ele confie a venda para mim, que ele passe a direção do foguete para eu pilotar de forma precisa para chegar na concretização do negócio fechado, na minha brincadeira aqui, chegando na Lua. Bom, então a comunicação emocional ela é disfarçada de racional. O que, que significa? Toda motivação de vendas e de compra, de negociação em geral, ela é a partir de um sentimento. Né? Eu preciso comprar alguma coisa, o preciso já denota um sentimento, né? Mas eu vou disfarçar de racional. Né? Eu vou comprar porque o preço está ótimo, porque eu realmente preciso. Agora é uma boa oportunidade. Olha essa oferta. Parece racional, mas a motivação é sempre emocional. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, tá bom? Vou focar aqui em como isso funciona, tá? Então é assim, é uma transmissão de sentimento que flui bem ou mal entre comprador e vendedor. Como que flui bem? Se eu passo confiança, se eu mostro que eu tenho embasamento técnico sobre o que eu estou falando, ninguém compra de amador, né? Vai comprar de um especialista. Se eu mostro que eu sou um especialista, se eu mostro que eu conheço bastante sobre um produto, um serviço, o que for, naturalmente o sentimento do cliente potencial é falar assim: esse cara confia, esse cara sabe do que ele está falando, ele confia no que ele está dizendo.
Portanto, eu vou aos pouquinhos deixar ele pilotar a nave. Tá? Como que pode fluir mal? Com desconfiança, com arrogância, com prepotência, com venda de ilusões, né? Com forçar a venda. Tudo isso atrapalha. Então, se eu quero que a venda flua bem, eu tenho que respeitar esse princípio de que toda venda é uma transmissão de sentimento. Tá bom? Deixa eu trocar a tela aqui para vocês verem. Estes são os 4 fatores que atrapalham as suas vendas. E eu vou falar de cada um deles, tá bom? Crenças limitantes, emoções negativas, falta de tempo. O que falta de tempo tem a ver com emoção? Vou falar com sentimento, né? E os leads frios, tá bom? Primeira coisa, crenças limitantes. Desde a infância, os seus clientes são influenciados positiva e negativamente. Crença limitante é mais ou menos o seguinte: do 0 aos 7 anos, nós ainda não temos uma capacidade cognitiva muito bem formada e tudo o que as pessoas que nos criaram ou que nos influenciaram nessa época, tudo que elas dizem é como se fosse uma verdade absoluta. Tá bom? Então, se os pais falam alguma coisa do tipo dinheiro não cai do céu, né? Para você ter felicidade na vida, você precisa sofrer. Nada vem sem grande esforço. Tudo isso vai entrando como uma verdade absoluta. E vamos dizer aqui no caso do vendedor, né? Eu estou vendendo e a venda está muito fácil. O que vai acontecer? Isso é pura psicologia, tá? Se a venda está muito fácil, se eu estou vendendo muito bem, se eu estou ganhando muito dinheiro, eu vou lembrar do que os meus pais falaram na infância, de que dinheiro não vem de maneira fácil e de que dinheiro não dá em árvore, né? Então eu começo a auto-sabotar as minhas vendas porque eu não quero desrespeitar os meus pais. É complexo, né? Se você nunca ouviu falar de crenças limitantes, procura outros vídeos sobre isso, mas é um assunto que você tem que respeitar. Essas coisas existem. Tá? Na verdade, toda crença é limitante, do ponto de vista de que eu posso dizer assim, eu quero vender 1 milhão esse mês. É uma crença limitante. Por que você não pensa em vender 1 bilhão neste mês? Tá bom? Só que uma crença limitante de vender 1 milhão não é uma crença limitadora. Né? Ela é uma crença. Né? Eu podia ter vendido 1 bilhão, mas eu estou limitado em 1 milhão. Depois eu vou ampliando. Mas a gente não precisa trabalhar nessa crença. Eu tenho que trabalhar nas crenças que me limitam a vender melhor, a me conectar com o cliente. Então, uma coisa que a gente pode dizer que é uma crença no final das contas, o cliente é arrogante e você precisa passar a perna nele. Né? Você precisa bater a meta acima de tudo. O importante, dia 31, você ter batido a meta, não importa o amanhã. Né? E você acreditando nessa crença, você para de fazer vendas. Você vende agora para o cliente, você engana ele, mas ele não te indica mais e ele nunca mais compra de você. Então, é uma crença de que fazer de tudo para vender, para bater a meta, é justificável. Não é. Isso é uma crença. Tá bom? Então, isso mais ou menos são crenças limitantes. O interessante é entender que o problema está no comprador e o problema está no vendedor. Os dois têm crenças limitantes, porque isso é uma das bases da psicologia do ser humano. Nós vivemos, acabei de falar, né? Toda crença é limitante. Então, se eu acredito em uma coisa, eu estou me limitado a um patamar superior. E tem algumas coisas, isso em relação a muita coisa, tá? Homem não presta, crenças relativas a dinheiro, eu não consigo emagrecer, eu nunca vou poder parar de fumar porque o meu chefe me deixa nervoso. É uma crença que é o chefe, né? Mas não vou entrar no assunto, só dizendo que isso realmente pode limitar a nossa capacidade de vender mais ou pode limitar a capacidade do comprador de fazer um negócio bom para ele porque ele fica com uma crença achando que vai faltar dinheiro ou alguma coisa parecida. Okay? Então eu vou mostrar aqui algumas formas que a gente pode ter para trabalhar crenças limitantes em nós. Bom,
Primeira coisa é meditando em silêncio. Né? Por que meditar e por que meditar em silêncio? É, existe uma pequena confusão quando a gente está meditando com música, com mantra, alguma coisa assim. Isso está muito mais ligado a um relaxamento do que meditação de verdade. Tá? Não vou ficar explicando sobre meditação aqui, mas a questão é, quando eu quero realmente me autoconhecer, eu não posso ficar, ou não deveria ficar ligado à música, eu não tenho que ficar no externo para relaxar e ficar super bem. Nossa, a meditação foi maravilhosa, eu estou tudo relaxado. A meditação é você observar o que está acontecendo com você, observar os pensamentos e partir para a consciência, ficar cada vez mais consciente das coisas que acontecem. Quando você pratica a meditação, isso acontece. E quando você começa a observar melhor as coisas, você vai se observar e ao se observar, eventualmente você vai encontrar alguma crença que está te limitando, tá bom? Investimento em autoconhecimento. Aqui a gente pode estar falando de contratar um coach, algum treinamento de autodesenvolvimento, qualquer treinamento desse tipo que quebra crenças limitantes. Isso normalmente você vai encontrar se você está batalhando para conseguir as coisas, mas tem algo que te impede, né? Pode ser uma crença limitante. Então, constelação sistêmica, tem vários treinamentos ou terapias que podem te ajudar com isso, tá bom? Vale a pena você trabalhar algumas delas, eu já fiz várias e fui quebrando crença limitante e pretendo continuar fazendo isso durante a vida. Já estou velho e continuo descobrindo crença limitante em mim, tá bom? Então é sempre legal trabalhar autoconhecimento, autodesenvolvimento, tá bom? Focar na administração das finanças. Como eu disse, boa parte das nossas crenças limitantes estão ligadas a dinheiro. Eu não consigo prosperar e eu tenho alguma crença. E depois a gente vai descobrir que a crença é que os pais diziam sempre que quem tem dinheiro é corrupto. Né? E aí você não consegue ter mais dinheiro mesmo querendo ser íntegro porque você não quer desrespeitar os seus pais. Tá? Essa é a base, tá? Tem muito mais coisa sobre crença limitante, mas esse é um entendimento mais fácil de como funciona. Tá? Por mais que você pense que não tem, né, se você não está milionário ou bilionário, é bom dar uma investigada se não tem nenhuma crença limitante. Tá? Então, quando você foca na administração das suas finanças, não significa que você está rico, significa que você pode dar uma olhada no que está acontecendo e ir se habituando aos pouquinhos a lidar mais com isso. Né? Então, uma coisa que é muito comum é eu olho o extrato uma vez por mês e já com o olho fechado e outro aberto, desconfiado. Né? Se você olha só de vez em quando, então você não tem uma gestão das suas finanças. Se você não tem uma gestão das suas finanças, você não sabe o que está acontecendo com as suas contas. Se você não sabe o que está acontecendo, você vai entrando num medo, num receio, não posso fazer tal investimento num treinamento ou numa camisa mais bonita, alguma coisa assim, porque eu não sei se o dinheiro vai dar até o final do mês. Não saber é inconsciência, né? E começar a administrar as finanças, começa um hábito de olhar toda semana, né? Ou tem uma coisa que eu gosto de falar para quem faz treinamento comigo, todos os dias coloca R$ 1 na poupança. Né? E a pessoa assim, mas eu nunca vou ficar rico colocando R$ 1 na poupança. Não, não vai, porque o objetivo não é ficar rico. O objetivo é todo dia você entrar no Bankline ou no aplicativo e fazer uma movimentação de valor muito pequeno. Né? O que acontece? Uma hora você se acostuma e você fala, deixa eu dar uma olhada no extrato, deixa eu ver se tem algum investimento, deixa eu ver quanto que eu pago por mês nesse banco. E aí você vai começando a ter mais intimidade com a administração de suas finanças e isso vai dissolvendo um pouquinho suas crenças limitantes. Uma crença é, eu não vou nem chegar perto do banco. Okay? E por último, eu vou falar isso em todos os slides, vendendo. Por que vender? Porque a prática é a coisa mais importante que tem. À medida que eu vou praticando vender, né, eu não estou falando que é uma prática como uma brincadeira ou um treino. Né? Você vai prospectando cada vez mais e mais, você faz as ligações telefônicas, entra em contato pelo WhatsApp, prospecta pelo LinkedIn, vai em grupos de network, faz parte de grupos em redes sociais,
sempre vai expandir suas capacidades. Quanto mais você treinar, melhor você vai dissolver todas as dificuldades que você enfrenta em vendas. Ok? Para o próximo slide, que são as emoções negativas. Isso aqui é bem importante, tá? Porque a palavra vender desperta sentimentos negativos em cerca de 95% das pessoas. Eu peguei esse dado em um livro de marketing multinível, mas é um livro respeitável. E eu acredito que é isso mesmo, porque toda vez que eu faço algum teste, que eu faço alguma enquete, que eu procuro por estatísticas, a gente sempre vê que a grande maioria das emoções ligadas à venda são negativas. E aí o que acontece? Olha só, as emoções negativas não estão só no comprador, estão também no vendedor. Bom, a gente precisa despertar algo positivo quando a gente quer fazer as melhores vendas, ok? E isso, como eu falei, está no vendedor e está no comprador. No vendedor, é aquela coisa assim, esse cara vai achar que eu sou um chato. Né? Então eu vou prospectar menos, eu vou me afastar um pouquinho da venda, eu nem vou fazer o pedido para fechar negócio. Ou seja, o foguete está longe, né, da lua. Por que que isso acontece? Porque a gente se conecta mais com coisas negativas do que com positivas. Ou seja, eu fico lembrando das vezes que eu fui maltratado por vendedores e eu dou muita atenção para isso. Tá? E eu até meio esqueço das boas experiências que eu tive com compras, coisas que eu comprei e eu adorei, ou com quanto bom vendedor eu sou ou tento ser. Né? Por que que isso acontece? Porque para a nossa mente, fazer coisas boas é nada mais que obrigação. Você não tem um grande alerta, você fez coisa boa, né? Não, fez coisa boa, ok, vai em frente. Mas quando você faz uma coisa ruim, né, aquilo fica na sua mente, né? Por que que você fez isso? Né? Arrependimento bateu e fica um looping eterno disso na nossa cabeça, pode ficar por minutos, horas, dias, semanas, né? Até que passa. Aí você fala assim, poxa vida, eu não vou errar nunca mais. Então a gente fica muito preocupado em cometer erros. Né? E isso pode fazer com que a gente se conecte mais com coisas negativas. Da parte do comprador é mais óbvio, né? A gente começa a comprar desconfiado. E isso tem a ver também com a cultura do brasileiro e várias outras coisas. Mas o importante é você estar consciente disso. Tá bom? Vamos ver os antídotos aqui. Como que eu posso dissolver essas emoções negativas relacionadas à venda? Se conectando com a verdade. O que eu quero dizer com isso? Você pode fazer um pacto, um compromisso com a verdade, e eu incentivo demais isso. Porque assim, se você falar assim, não, para o cliente eu só vou falar a verdade, eu vou me conectar porque o Ricardo falou, faz sentido, porque se eu for verdadeiro ele vai gostar de mim, se ele gostar de mim ele compra mais e ele vai passar a me indicar para clientes. E aí tem o lema que eu gosto de falar, né? Você para de vender e passa a ser comprado. O que, que significa isso? O meu esforço de venda diminui, porque as pessoas começam a ser indicadas. Vai comprar do Ricardo porque ele é um bom vendedor. Aí as pessoas vêm comprar de mim, quando elas vêm indicadas, tal pessoa falou que o seu produto é bom, que o seu serviço é bom, que você é especialista, você é bom no que você faz, metade da venda está feita. E o meu esforço é cada vez menor e cada vez mais vem gente. Quanto mais reputação, menos esforço de vendas. Então, essa minha conexão com a verdade, ela não pode ser só com a pessoa com a qual eu estou negociando. Eu não posso querer ser verdadeiro apenas com o meu comprador, mas em casa eu minto para o meu cônjuge, eu minto para os amigos, eu enrolo o meu chefe, né? E eu faço algumas coisas assim, porque a prática ela é uma só. Se eu minto e com uma pessoa eu tento falar a verdade, não vai dar certo. Porque a marca mental que eu estou fazendo em mim é que mentira é o meu padrão de conduta. Se eu vou fazendo padrão de conduta, eu vou criando uma marca mental. E cada vez mais, vou mostrar aqui, vou fazendo uma marca mental, é por onde meus pensamentos passam. Esse é um padrão. Se eu costumo pensar em alguma coisa, isso basicamente é o que vai acontecer. Né? Se eu começo a pensar, eu quero um carro amarelo, eu começo a ver carros amarelos na rua. E nem tem tantos. Mas por que eu vejo? Né? Porque eu estou prestando mais atenção nisso. Essa é a base da marca mental. Tá? Então eu vou fazendo marca mental
que é o meu padrão é mentir. Eu tento falar a verdade com o cliente, mas não consigo. Então, a prática da verdade ela tem que ser com todo mundo. Vou voltar aqui ao conceito. Tá? Se conectando com a verdade. Existe uma coisa que eu uso na minha vida que existe uma verdade. A verdade está aqui. O que ela quer dizer? A verdade eu quero passar o melhor para o meu cliente, o meu produto é bom e eu quero mostrar isso para as pessoas. Né? O meu serviço, o que eu quero passar para as pessoas é bom e eu acho que isso é verdade. Então está aqui. Eu tenho que ser o orador que consegue se comunicar com o público-alvo. Né? Então a capacidade do vendedor é se conectar com essa verdade e passar para as pessoas. Então eu posso falar para uma pessoa de classe A ou eu posso falar para uma pessoa de classe D. Se o que eu tenho é viável para os dois, eu vou falar da mesma, defendendo a verdade da mesma maneira, só que com a linguagem adequada para o perfil de público-alvo que eu vou falar, ok? Então, se conectar com a verdade começa a dissolver pensamentos negativos relacionados à venda e a pessoa vai falar assim, não, mas aquele vendedor é muito bom. E imagina se só tivesse vendedores muito bons, né? Simplesmente ia dissolver isso para sempre, tá bom? Praticar observação. O que é isso? Eu vou falar o que não é praticar observação. Eu estou passeando no parque e tem a árvore com as folhas balançando ao sabor do vento, as crianças brincando, mas eu estou pensando nos meus problemas. Eu estou pensando em várias coisas e eu nunca estou onde eu estou, né? Porque a minha cabeça está a mil, pensando lá no futuro, pensando lá no passado. Né? Observação eu vou olhar para as árvores, eu vou olhar para as crianças, vou observar, não é julgar, né? É simplesmente essa capacidade de observar. Então eu vou, por exemplo, abrir a porta, né? Todo mundo faz isso, abre a porta, entra, acabou. Eu vou abrir a porta, seguro a maçaneta, né? Vejo como que faz o giro, que interessante, essa maçaneta foi feita para uma mão segurar, né? Ela é anatômica, né? O que acontece? O que vai acontecer quando eu abrir a porta? O que eu vou encontrar? Né? São pequenos exercícios de concentração que você vai fazendo para ser uma pessoa mais observadora. Essa observação ela é ligada a sentimentos de neutralidade ou sentimentos positivos. O que eu quero dizer com isso? Complexo, né, que é o vídeo hoje, mas é muito importante você entender. A hora que eu passo a observar tudo, eu percebo que as coisas não são nem boas nem ruins. Elas são boas do ponto de vista meu. Elas são ruins do meu ponto de vista. Tá? Então, sabe quando acontece uma coisa que você acha que é ruim, mas ela aconteceu para algo muito bom depois, né? Ah, tentei vender, dei o maior desconto do mundo, mesmo assim o cliente não comprou. Aí amanhã você consegue vender aquela mesma coisa, vamos dizer assim, um imóvel, né, um terreno, que não tem dois, né? O cliente negociou e ia ficar quase 50%, acabou não vendendo. Eu fiquei muito bravo. No outro dia o cara pagou à vista, preço cheio. Então que bom que você não vendeu, você ia perder um dinheirão, mas você só ficou sabendo depois, né? Aquelas coisas, né? Tem males que vêm para bem. Então, quando você pratica observação, você percebe claramente que não existe essa questão de alguma coisa foi ruim ou foi boa. Eu não me vitimizo e nem fico eufórico. Eu percebo as coisas com um nível de tranquilidade que fazem eu tomar as melhores decisões. Se todo ser humano pudesse sempre escolher, a gente ia sempre fazer as melhores escolhas. Então, se eu observo, eu fico mais consciente. Se eu fico mais consciente, eu começo a fazer as melhores escolhas. Ok? Outra dica é modelando grandes líderes. Então você pode ver um grande vendedor, um grande líder, um grande empresário e entender o que ele faz, como ele faz e tenta fazer igual. Você de maneira alguma vai estar imitando alguém. Você não vai conseguir. Vai ser você, que é uma outra entidade, né? Um outro ser humano tentando copiar outro. Então já não vai ser cópia, né? Você vai ter uma grande inspiração. Então modelagem eu vou fazer o que aquela pessoa fez porque eu vou ter sucesso igual ela. Isso é muito bacana. E você vai provavelmente pessoas de sucesso que fazem sucesso em vendas durante 5, 10, 15 anos, né? As pessoas são íntegras, são honestas, você vai se conectar, você vai ler sobre a vida dela, você vai ver um documentário, você vai procurar saber mais, você vai saber que ela batalhou bastante, estudou, se conectou com o cliente para conseguir fazer boas vendas, tá? E quando eu digo
modelar alguém, não precisa ser um vendedor, né? Grandes líderes são grandes vendedores, né? Nem que sejam de ideias. Grandes empresários tiveram que vender muito. Então é bem legal modelando grandes líderes. E a outra dica que eu já disse é vendendo. Outro grande fator que atrapalha as vendas é falta de tempo, né? E aqui tem um conceito bacana. Quando me falam que eu preciso de mais horas no dia, eu recomendo que você tenha menos. O que significa isso? Eu preciso prospectar mais e eu precisava de um dia de 48 horas para fazer tudo que eu tenho para fazer. Eu tenho que prospectar, depois tenho que colocar no CRM, tenho que fazer o follow-up, tenho que falar com o cliente, tenho que me reportar ao meu chefe, tenho que falar com meus funcionários, qualquer coisa. Tá? Se você depender de tempo, sinto muito, você está ferrado, né? Porque simplesmente o tempo é igual para todo mundo, mas as pessoas que aproveitam melhor o tempo conseguem fazer mais sobre isso. Tá? Então o grande desafio aqui é, se você acha que precisa de 8 horas para fazer alguma coisa, experimenta fazer em 4. Mas é um experimento do tipo, eu vou realmente fazer isso. Né? Alguma coisa da seguinte maneira, eu estou sempre fazendo 2 horas essas por dia. Eu tinha que sair às 6 da tarde, mas acabo saindo às 8 da noite. Então você vai falar assim, acabou. Arranja um compromisso, vai para academia, né? E assim, 6 horas eu tenho que sair. E você forçadamente vai ter que ser mais eficaz. Né? Esse é um grande exemplo, né? Uma grande prática de gestão do tempo eficiente. Você vai descobrir que é possível. E eu posso provar que isso é verdade, porque tem pessoas que fazem. Se tem pessoas que fazem, você também poderia fazer, tá bom? E por que isso é um sentimento? Porque me deixa nervoso, me deixa tenso, me impede de fazer as coisas que eu queria. Eu nunca tenho tempo de ir para casa, aí eu fico mega chateado, tá vendo? Sentimento, sentimento, sentimento. Então, organizando sua agenda. Já falei dessa técnica aqui, que a gente pode pegar e limitar o tempo, e me viro com isso. Você vai ver que você vai ficando mais eficiente, mais eficiente. Ultimamente eu tenho feito um trabalho de organização na minha vida, né, que dá um trabalhão, mas que traz grandes frutos. E eu fico super bem, fico feliz, minha autoestima sobe. Ou seja, sentimentos bons associados a isso. Tá? Também ser monotarefa. As pessoas falam que ser multitarefa, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, é benéfico. Não é. O cérebro nosso não tem capacidade de multiprocessamento. Né? Na verdade, ele é bem limitado em relação ao que a gente pode fazer. Então, se eu pego uma coisa do começo ao fim, né, simplesmente eu me livro dessa tarefa e vou para outra. Vamos dizer que eu estou fazendo uma proposta para um cliente. E no meio da proposta eu paro para tomar um cafezinho. Ou pior, no meio da proposta eu paro para olhar o que está acontecendo no WhatsApp. Pode ser um cliente. Quando eu volto, eu me perco, falo, onde mesmo que eu estava, perdi o raciocínio. Então não é só o tempo quando eu estou intercambiando entre uma tarefa ou outra. Eu tenho que voltar e me concentrar. Volto para o WhatsApp, eu deixei meia resposta e não consegui responder direito. Você vai começando a fazer várias coisas e não faz nada direito. Tá? Então monotarefa ajuda muito a você gerir melhor o seu tempo. Acordando cedo, né? Acordar cedo e dormir cedo são boas práticas de um vendedor. A gente pode acordar antes do tempo e antes das outras pessoas, vamos dizer assim. Então, se eu estou acordando às 8, às 9 eu começo a trabalhar, e se eu acordasse às 7, eu tinha 1 hora a mais para talvez já resolver alguns probleminhas e seguir em frente. Ou seja, quando deu 9 horas, eu já resolvi um monte de coisas que tinham na minha agenda e posso me concentrar na prospecção, que é o que interessa, tá bom? E adivinha qual é o quarto item? Vendendo. Pratica vendas cada vez mais, que isso vai te trazer todos os resultados que você quer na sua vida, tá bom? A prática leva à perfeição. Qualificar os leads é uma arte. O que significa isso? Significa que não tem nada pior na vida de um vendedor que receber do marketing um potencial cliente e a gente liga e ele fala, não estou interessado. Não, isso é muito caro para mim. Não, isso não é o que eu queria. Aí você fala assim, ai caramba, o marketing está fazendo errado. Né? Então o que o marketing tem que fazer? Às vezes você mesmo é o marketing, né? E você tem que ir filtrando. Então qualificar, dar qualidade às pessoas com que você vai tratar é uma arte, mas é uma arte do departamento de marketing. Então o que eu estou querendo dizer com isso?
Não existe essa história de vendedor ficar batendo de porta em porta para falar com pessoas que nunca sabem nem da nossa existência. Não, o marketing tem que fazer um trabalho de divulgação, aí ele tem que trabalhar as ferramentas do marketing, os recursos do marketing que vão trazer os interessados. Isso pode ser a partir de isca digital, por exemplo, né? Baixa um e-book e você pode baixar o e-book digitando o seu melhor e-mail. Aí já tem e-mail da pessoa, né? Ou qualquer coisa, preenche o cadastro, no cadastro vem o WhatsApp, você entra em contato, tem o nome da pessoa, né? Mas isso precisa ser qualificado. Se vem qualquer um não interessa para você. Já gravei um vídeo sobre nicho que explica como é importante você ter uma especialidade. Então, se você vende alguma coisa, né, e tem um mundo de gente de perfis diversos que não estão interessados, você vai ficar tomando não, 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 não o dia inteiro. Tá? Então, é muito importante conversar com o marketing e entender como que você faz para que os leads, né, esses prospects, esses interessados, sejam os mais próximos da compra possível. Como que a gente faz isso? Estudando marketing. Não adianta você falar que é vendedor e que marketing é uma outra história, que você está velho demais para isso, nada disso. Estudar marketing e compreender o mundo digital é importantíssimo no mundo de hoje. Não tem como vender se você não tem compreensão sobre isso, tá bom? Se você é de outra época, se você vende alguma coisa que você acha que não precisa do digital, você vai ficar lidando com lead frio, com prospect que não está interessado. Aí você vai perder um tempão e a sua efetividade vai ser desse tamanhozinho, bem pequenininho. Tá? Se posicionando corretamente, ou seja, eu tenho um lead e eu vou me posicionar em relação a ele de acordo com a qualificação desse lead. Tá? E, mais uma vez, vendendo. Então, para encerrar, é isso aqui. Ó. Vender a transmissão de sentimento, a gente pensa que não tem nada a ver falta de tempo com emoções, mas a falta de tempo me deixa nervoso, me deixa tenso, acho que a vida é injusta e tudo mais. Se eu ajeitar meu tempo, eu vou ter sentimentos positivos em relação ao tempo. Leads frios, estou com raiva desses clientes que dizem não para mim, estou com raiva do marketing. Conversa com o marketing ou com a sua agência ou você mesmo, dependendo, vai qualificar, ver o que está errado para você parar de tomar não. Parou de tomar não, seus sentimentos de autoestima sobem. Né? Crenças limitantes tem tudo a ver com o sentimento e as emoções negativas são emoções. Né? Espero que tenha dado para entender. Foi um vídeo um pouco mais profundo aqui falando sobre emoções e sentimentos, mas é a base de um bom vendedor. Se a gente não tem inteligência emocional, se a gente não tem habilidade emocional, a gente está fora do mercado. Tá? Eu tenho que entender quais são as minhas limitações e procurar transcendê-las. Eu tenho que entender as limitações do cliente potencial e ser empático para entender por que ele tem isso e fazer o máximo para ajudar ele nas melhores escolhas. A partir do momento que a gente desperta a nossa habilidade emocional, tudo muda na nossa vida e seremos os vendedores que não têm nenhum bloqueio para fazer as melhores vendas. Okay? Meu nome é Ricardo Ricchini, treinador de vendedores, e tenho um segredo para contar. Aqui tem negócio.